deu, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Uma boa noite a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs do Senhor e Salvador Jesus Cristo, especialmente aí membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Também a saudação àqueles que se unem a nós pela internet, aí nessa página do Face, todos os que nos visitam. Que bênção a vossa presença, Deus abençoe ricamente a cada um. Que na ação do Santo Espírito possamos cada vez mais confiar em Deus acima de todas as coisas. Esse é o tema do estudo também desta noite, que nós teremos tirado do Livro de Estudos Bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para este ano de 2025, com o tema específico Confirmados na Fé que Recebemos. O estudo passado, justamente, então, foi sobre, e aliás, o estudo dos grupos, né, está sendo a Palavra de Deus, né, e o nosso tema, o último estudo do mês, que vai ser, então, lá no dia 30 de abril, também vai falar justamente sobre a Bíblia, a Palavra. E hoje, então, é o estudo de número 2, então, desse livro de estudos bíblicos, publicação, então, de nossa querida igreja. Também quero, nesse momento, de forma especial, saudar aqui o Valdecir Machado Rodrigues, que saúda a todos, né, nosso líder, membro também aqui da diretoria da congregação, Dona Jurema Schneider, lá do Larias, forte abraço. Seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Olha que bênção, hein, seu Arno Piper? Satisfação vossa presença, né? Então, muito bem-vindos aqui. Saudação também do seu Ayrton Darcy Wildner, também nosso guerreiro aqui da Congregação Cristo, líder da congregação, né? Valquíria Schiller, de Nova Santa Rosa, Paraná. Satisfação vossa presença. Deus abençoe a senhora e também os seus queridos ali em Nova Santa Rosa, no Paraná, região do oeste paranaense, terra bonita e abençoada também por Deus. Ainda neste momento, quero saudar todos os demais aqui que se unem a nós para esse momento, então, de estudo, né? Que bom que você veio, que bom que você está aqui, né? Então, com a gente, então, nesta noite. Posteriormente, pessoas também têm essa oportunidade em outra plataforma, né, a plataforma do YouTube, porque esse estudo é disponibilizado também nessa outra plataforma. Também abraço a Ana Marlene Eliane Schneider e os seus queridos, os seus familiares. Né? Eu vejo que também aqui os irmãos e irmãs que participam do estudo, tem alguns compartilhando e mais pessoas se juntando, né, a vocês a partir desses compartilhamentos, né? Que bênção, que bom, é bom estarmos aqui juntos então para esta noite, para esse momento de encontro com Deus na sua palavra e assim também uns com os outros aqui então neste momento, né? Que bom que estamos juntos, que bom que Deus nos concede na sua graça e amor essa oportunidade. Né? Então é maravilhoso estarmos juntos aqui no amor e na graça do nosso Deus. Também quero destacar aqui a presença do Astor da Silva, nosso guerreiro, também aqui da congregação, né? Nosso líder, Dona Elita Danila Falque também, saudação. Seu Egon Cel, lá de São Lourenço, seu Egon, né? Deus abençoe o senhor, sua esposa, seus queridos em São Lourenço do Sul. O Adelar Freeling também, né? Rudy Lamp, a Márcia Elisa Daman, Deus abençoe sempre, né?
também Claudete Erdmann, Lorivaldo Lamp, né? Eloir Hirt, certo? É uma turma de guerreiros. Deus abençoe sempre vocês. Dona Verna Gitz, a Márcia Ritter, também Yara Kuhn, né? Deus abençoe. É bom estarmos aqui, né, nos reunindo, então, nesse momento de encontro, né, com Deus e uns com os outros também na sua santa palavra. O Haroldo também, ó, lá no seminarista aí, que bênção. Ó, Haroldo, que bom que podes estar conosco aqui também, né, nessa noite para mais um momento então de estudo. Dona Ilse Miller também, né, Deus abençoe sempre a senhora, bom vê-la aqui também, se unindo a nós, então, para este momento. Nós vamos cantar mais um hino do Inário, Louvai ao Senhor. Agora o hino 129, a lei do Senhor é perfeita. Então você que tem o seu inário aí, Louvai ao Senhor, está convidado a abri-lo aí e nós cantarmos juntos. Então, mais um hino então neste momento. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Muito bem, também quero saudar Dona Maria Bayer, né, o Ruby Bayer, lá de Bom Retiro do Sul, bem-vindos. Também Clarice Fac, né, Deus abençoe a senhora sempre, forte abraço, Dona Clarice. Né, nossa vizinha aqui, né, da congregação, também membro aqui da nossa congregação. Dona Lourdes Lili Schmidt, lá de Horizontina, né, com muitas histórias da esquina bonita Horizontina. Também Loiva Sapka, né, muito bem-vinda também a senhora, né, esse povo querido aí de Forquetinha, Rio Grande do Sul, né, saudades aí também da senhora e dos seus queridos aí. Deus abençoe sempre também a senhora, o seu esposo, né, que possa seguir sempre firmes com Jesus, no amor e também na graça do nosso Deus. Pois bem, gente, então nós agora queremos iniciar o momento do nosso estudo. Então, como disse, hoje, seguindo a publicação do novo livro de estudos bíblicos da IELB, né, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, confirmados na fé que recebemos. E o tema específico hoje é o estudo 2, então, confiar em Deus acima de todas as coisas.
confiar em Deus acima de todas as coisas. Então essa é a temática então do estudo de hoje. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Será que é fácil? É tranquilo? Confiar em Deus acima de tudo? Bom, a título de introdução, o autor do estudo, ele relembra então uma história de 1912, quando fora fabricado, inaugurado então, o famoso navio Titanic, que zarpou então na sua viagem inaugural. Ele era considerado inafundável. Ele era um símbolo da engenharia e da ambição humana. O navio, para muitos, personificava o progresso, o triunfo do ser humano sobre a natureza. Há quem diga que quando o navio zarpou, havia também sido colocada uma faixa junto ao navio que dizia o seguinte: esse navio nem Deus afunda. Mas nós já conhecemos, imagino que a maioria de nós aqui conhece já a história, mas então um iceberg, né? Mas então um iceberg numa colisão na calada da noite, né? Rasga então o casco do navio e o inafundável começou então a afundar. Então pessoas em pânico sussurraram orações, mas o gélido mar engoliu sonhos e vidas. Assim como os passageiros, então, naquela viagem fatal, as pessoas depositam sua fé hoje também em coisas que parecem inabaláveis. Riquezas, por exemplo, carreiras, relacionamentos e até em suas próprias habilidades. Constroem sua vida em torno desses ídolos, acreditando então que eles lhes trarão segurança e felicidade. Mas o que acontece quando o iceberg as atinge? Quando vem a crise, quando a doença ataca e a vida surpreende, aí com certeza sabemos que momentos bem complicados passam a ser vividos. Aí uma questão para nós: o que ocupa o centro do seu coração e no que você realmente confia quando tudo parece desmoronar? Em quem você realmente confia quando tudo parece desmoronar? Quando a coisa complica, onde você busca socorro, onde você busca apoio, onde você busca ajuda? Em quem você confia? Em quem realmente você confia? É uma pergunta bem interessante que nos ajuda a refletir e nos conduz nessa temática então do estudo. Então, desta noite, nós agora convido você a abrir a Bíblia, então, em Jeremias capítulo 17, do versículo 5, então, ao versículo de número 8, Jeremias capítulo 5, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo de número 8. O título do texto é Pensamentos de Sabedoria, texto que eu vou ler, então, neste momento, então, diante de vocês. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, mas continua dando frutas. Então, até aqui, então, o texto, né, que é base para o nosso estudo, então, nesta noite. Um belo texto, né? O profeta, então, Jeremias, alerta aqui sobre o perigo de confiar em seres humanos ou nas próprias forças que são limitadas e incapazes de oferecer segurança para as pessoas. Por outro lado, feliz é quem confia no Senhor e está firmado na palavra que não falha, né?
este será sustentado mesmo em tempos difíceis, né? Então, o nosso desafio é confiar no Senhor e estar firmado na palavra que não falha. Confiar nos seres humanos, nas próprias forças ou outros deuses, sei lá, né? Então, com certeza, não é um bom caminho, né? Lembramos que confiar em outra coisa, exceto Deus, é confiar também naquilo que, ora, nós fazemos, ou em fragilidades, em fraquezas, em caminhos, com certeza, de ruína, de destruição, de condenação. Então, o versículo de número 5, né, diz: o Senhor, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Então, essa expressão reflete a natureza viva e eficaz, então, da palavra, porque assim diz o Senhor. Ou seja, aquilo que Deus diz precisa estar na frente daquilo que nós, ora, dizemos, ou aquilo que pessoas, ora, outras pessoas dizem. Então, precisa estar à frente. O que o profeta está anunciando não é apenas uma opinião, né, mas uma realidade decretada, então, por Deus. E agora o texto diz também: maldito aquele. Então, Jeremias anuncia essa maldição numa época de crise política e espiritual em Judá, né, quando a confiança na política e em líderes humanos revelava o abandono da confiança, então, no Senhor. E a maldição é mais do que um aviso de que isso não dará certo, mas uma afirmação de que Deus condenará os que praticam a idolatria. Porque essa confiança, né, que não é postada em Deus, ou seja, não é depositada em Deus, ela é considerada também à luz da palavra de Deus como idolatria. Pecado, portanto, contra o primeiro mandamento que Deus nos deu. Quem confia no ser humano, então no texto bíblico, confiar em algo ou em alguém significa depender completamente dessa fonte para proteção, sustento ou salvação. E aqui se refere a colocar esperança em líderes, riqueza, poder ou em si mesmo. Então, ao confiar no ser humano, o coração se desvia do Senhor. Faz da carne o seu braço, é a linguagem, né, da nova tradução, da linguagem, aliás, da Almeida, revista atualizada, né? Então, a carne mortal é usada para destacar a limitação e a fraqueza humana em contraste com a eternidade e a força de Deus. Então, não faz sentido confiar em algo que é perecível, né, e pode ser facilmente abalado. Isso não é apenas um erro estratégico, mas reflete a loucura da natureza humana que substitui o Criador pela criatura. O autor ainda faz mais um comentário, diz assim: cujo coração se desvia do Senhor. Então, Jeremias identifica a raiz do problema, o afastamento de Deus e a desconfiança de sua palavra. Desviar o coração do Senhor é considerar Deus mentiroso. Quem desvia seu coração de Deus, inevitavelmente busca apoio em fontes inadequadas, como seres humanos ou poderes terrenos. Então, aí está o problema, né? Daí nós já vamos entender por que na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, lá a conclusão de todos os mandamentos aparece justamente no primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento, a partir dele, todas as coisas acontecem. Então, desviar o coração de Deus e buscar apoio em fontes inadequadas é a ruína, então, do coração, da vida. Ou seja, é a desconfiança, é o afastamento da palavra, é o desviar o coração de Deus, é considerar Deus um mentiroso, ou seja, arrumar substituto para Deus, né? Ok, olhando então para o texto, Jeremias 17, versículo 6, diz: ele é como planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. Então o deserto é o lugar de animais selvagens, seres hostis, né? E representa o ambiente de quem vive afastado então de Deus e distante da água viva da sua palavra, conforme lemos em Jeremias, também em João. Aqueles que depositam sua confiança nos recursos
humanos estão expostos e vulneráveis como um arbusto solitário. A pessoa, ainda diz, não verá quando vier o bem, ou seja, a pessoa está espiritualmente cega. Essa condição impede a pessoa de desfrutar das bênçãos, então, divinas, e de perceber que elas têm a sua origem, então, em Deus. Né? É como diz aqui, um chão salgado, onde é que não cresce mais nada. Né? Então, a própria pessoa espiritualmente cega, morta, também não produz frutos. Nada de bom acontece com ele, ou seja, já tem um destino marcado para a desgraça, terrena e eterna. Longe de Deus da palavra, não tem nada de bom. Então, seguir sem Deus, sem a sua palavra, é terrível, é horrível, queridos irmãos, queridas irmãs. É como uma planta no deserto, na terra seca, no chão salgado. Ou seja, é um milagre estar ali, né, a planta nessa condição. Mas produzir alguma coisa, então, nem se fala, é um outro assunto. Nós sabemos que produzir frutos realmente para Deus, somente a partir da fé em Jesus, da confiança nele, na companhia dele para produzirmos realmente frutos. O versículo seguinte aqui, o versículo de número 8, eu vou reler, diz assim: ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão, quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas... Então, aquele que confia, né? Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor, né? Aquele que confia no Senhor é chamado de bendito, né? Ou seja, Deus é favorável a ele. Ele compartilha com ele as suas bênçãos. No batismo, o Espírito Santo nos revestiu de Cristo para sermos benditos em união com ele. Nós passamos a viver uma nova realidade, né? A partir da fé produzimos frutos agradáveis. Ou seja, sem a fé em Deus, sem a confiança em Deus, é como a planta no deserto, a planta em terra salgada. Não tem como produzir frutos. Agora, confiando em Deus, ou seja, seguindo o caminho de Deus, a pessoa vive sob as palavras e promessas de Deus, nesta vida e também para a eternidade. Então, temos as palavras e promessas de Deus, nesta vida, então, e para a eternidade. Podemos pensar assim, somos filhos de Deus. E quando um pai e uma mãe olham para um filho, eles olham com amor para o seu filho. E assim o papai do céu também. Então ele olha com amor para nós, seus filhos. E isso faz toda a diferença, né? O Espírito Santo age em nós pelo batismo, que é um só para toda a vida. Não existe batizar duas vezes. Água e palavra. Não importa a quantidade de água, né? Porque nós somos marcados no sangue de Jesus. E a água e a palavra nos ligam, conectam ao sangue de Jesus. E aí o Espírito age em nós também pela palavra continuamente, e também age em nós pela Santa Ceia. Certo? E assim ele nos conserva na fé, nos edifica na fé e leva a nossa fé também a produzir frutos. Que nem o texto aqui fala, ou seja, vai nos dar força que a gente precisa. O versículo 8 usa a expressão, né, como árvore plantada perto da água, que com as raízes até o ribeirão, que vão até o ribeirão. Ou seja, vem o calor, né? As folhas não murcham, ficam verdes, e mesmo quando não chove, ele produz frutas. Isso lembra o Salmo 1 também, né? Tem outros textos bíblicos que usam essas mesmas palavras e mostram que, né, como árvore plantada na beira do riacho, né? Uma árvore na beira do riacho, mesmo na seca, as raízes vão até o rio, e de lá absorvem, ou seja, recebem aquilo que precisam para não murcharem e mesmo assim produzirem frutos, independente do tempo, independente da época. Então o cristão é assim, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de secas, podemos dizer assim, ele é fortalecido no amor e na graça de Deus. Né? Se ora as folhas murcharem, mas talvez por alguns instantes, alguns momentos, mas as raízes no riacho, então buscam aquilo que é preciso para que a gente possa ser restabelecido. Embora que aqui o texto diz as suas folhas, né? As suas folhas ficam sempre verdes. E mesmo quando não chove, os frutos vão estar presentes. Talvez não aqueles que se esperava, aqueles que se gostaria, né? Mas vamos receber de Deus
então, a capacidade e a força para produzirmos no seu amor e graça, então, os frutos, então, da fé. O bendito, nutrido pela palavra, o autor do estudo diz, confia em Deus, mesmo quando as circunstâncias externas não favorecem. Até quando você confia em Deus? Ou até que ponto nós confiamos em Deus? Aqui diz até quando as circunstâncias externas não favorecem. O favor de Deus não se resume à prosperidade material ou à ausência de problemas, mas está na comunhão inabalável garantida pela obra de Cristo na cruz. Mesmo em tempos difíceis, como calor ou seca, quem está unido com o Senhor e confia nele permanece firme e produz bons frutos, ou seja, em qualquer tempo. Mas algo aqui importante a destacar nesse momento do estudo é o seguinte, então nós... Existem muitas distorções com relação a essas verdades bíblicas. Diz, o favor de Deus não se resume à prosperidade material. Deus tem promessas também de prosperidade material? Tem. Mas alguns negociam com Deus a prosperidade material, né, em troca de certas ações. Ou faz isso, ou faz aquilo, e Deus concede, então, prosperidade material. Não, não é assim. Isso é uma bênção que Deus dá aos seus filhos. Ele tem as suas promessas, sim, para nós. Mas a prosperidade material não se negocia, né, com Deus. É uma dádiva que Deus dá se fizer bem e se for bom, senão ele pode não conceder para nós. A ausência de problemas, por exemplo, há quem diga que quem está com Jesus não tem mais problemas, os problemas todos foram resolvidos, problemas de relacionamento, problemas financeiros, profissionais, né, de saúde e assim por diante, porque milagres acontecem. Sim, milagres acontecem. Deus continua agindo em favor e tem as suas palavras e promessas em Cristo para você e para mim. A gente sabe disso. Mas quanto se usa o nome de Cristo para iludir e enganar as pessoas, espalhando uma falsa teologia, né, chamada teologia da prosperidade, teologia da glória. Mas a gente vê que a vida do cristão, ora, também é marcada pela cruz de Cristo. Né? Assim começou a nossa vida com Deus. E a partir disso, infelizmente, muitas vezes viveremos momentos difíceis, ou seja, o calor, a seca, a enchente, as desgraças, as tragédias. Nós aqui podemos pensar no Vale do Taquari, aquilo que nós já enfrentamos aqui, as grandes enchentes, né? 3 enchentes seguidas, né? A última de maio, né, do ano passado, agora já nos aproximando de quase um ano, catastrófica, né, onde muitas pessoas foram a óbito. Muitos cristãos foram a óbito. E agora, entre meio a isso tudo, podemos ver que a realidade, e muitos cristãos perderam tudo o que tinham também. Né? E a gente vê que a realidade, então, do cristão, a vida do cristão, né, ora é marcada por tempestades. Assim como foi dos discípulos, mesmo que Jesus andava sobre as águas, né, e socorreu a Pedro quando afundava na sua fragilidade, então assim acontece conosco também. Ora, no mar da nossa vida, enfrentamos muitas tribulações, né? E não fosse por Cristo, né, os icebergs da vida nos afundariam muitas vezes. Talvez já nos teriam destruído a você e também a mim, destruído as nossas famílias. Não fosse por Deus, já teríamos, né, talvez, quem sabe, muitos aí desesperado na sua vida. Mas com Deus, jamais temos motivo de perder a fé e a esperança, né? E sabemos que vivemos situações especiais, mas somos nutridos pela palavra, né? Na nossa fé e confiança em Deus, nas palavras e promessas, e assim seguimos melhor, mais felizes, mais fortes para aquilo que vier. Né? Vem aquilo que vier. Então, qual é a diferença, né, de confiar no ser humano e confiar no Senhor? Qual é a diferença? O início do estudo aqui se falou de alguns tipos de confiança, né? Ou seja, construir a vida em torno de ídolos, que são riquezas, carreiras, relacionamentos ou próprias habilidades, né? Então confiar, talvez, nesse navio, o Titanic,
né? Talvez imponente, forte, maravilhoso, mas ele não deixa de ser, então, um ídolo. E aí a pergunta que é colocada para nós: qual é a diferença de confiar no ser humano e confiar em Deus? O ser humano, Deus diz assim: maldito que confia no homem, né? Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Então o ser humano é isso, né? Sai o espírito e ele volta então ao pó da terra. É a nossa realidade como seres humanos. E aí, se eu confiei no ser humano em si, e aí ele foi a óbito, acabou. E aí? Estamos à deriva, né? Talvez confiar numa careira ou no dinheiro. Talvez hoje eu tenho essa careira e amanhã eu não tenho mais. O dinheiro hoje você tem e de repente amanhã você não tem mais. Mas está bem guardado, faz diferença? Né? Com certeza que não. Né? Então esses são os riscos. Fazem diferença nesse momento, mas talvez com relação ao futuro não podem garantir nada, né? Então confiar em Deus é confiar naquele que é Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, que tem tudo sob seu controle, e uma coisa boa, que nos ama, que pode fazer qualquer coisa. Então ele é a grande razão de nós podermos seguir em frente com alegria, né? Fazer planos, projetos, construir família, avançar com relação ao trabalho, a missão de Deus na igreja, né? Servir com a vida, tempo, dons e bens. Então ele é o motivo da nossa alegria, da nossa força. Tá? Confiar em Deus é confiar naquele que nos escolheu para nascer, que nos escolheu para ser dele em Jesus, Efésios capítulo 1, e que tem os nossos dias, conforme o Salmo 139 diz, nas suas mãos. Todos os nossos dias já estão contados para Deus. Quando nenhum deles existia, Deus já tinha no seu livro registrado todos os nossos dias. Não é maravilhoso? Isso é confiar em Deus, né? Diferente de confiar, então, no ser humano. Que Deus nos ajude a confiarmos em Deus, acima de tudo. O que acontece, então, quando o coração se desvia do Senhor? Eu ajudo a lembrar aqui o que já foi ouvido aqui nesse momento do estudo, né? Isso significa, né, desviar o coração do Senhor é considerar Deus mentiroso. Desviar o coração de Deus, buscar apoio em outras fontes, como seres humanos ou poderes terrenos, é desconfiar da palavra, né? É se afastar de Deus, é desconfiar da palavra, é chamar Deus de mentiroso, é ignorá-lo, é desrespeitá-lo, né? Então, é tudo isso que acontece. Deus deixa de ser o nosso Deus e arrumamos outros deuses. Nós criamos outros deuses, que pode ser nós próprios, o nosso próprio umbigo, a nossa arrogância e assim por diante. O que acontece, aliás, por que o arbusto no deserto não consegue ver o bem? Né? O que significa isso? Né? O que o texto aqui quer dizer para nós? Né? Nada de bom acontece com ele, ou seja, ele está num caminho maldito, num caminho complicado, né? Onde ele próprio, então, está no deserto, como diz ele, é uma planta no deserto, uma planta em terra, no chão salgado, onde é que não cresce mais nada, ou seja, onde nada de bom acontece, onde ele está condenado à morte. Não só a morte terrena, mas a morte eterna. Por exemplo, essa é a realidade daquele que está longe de Deus, que não é nutrido, que não recebe aquilo que precisa. Lembrando que aquele que está com Deus, né, é a árvore plantada junto às águas. Né? O que o mantém forte e saudável é Deus, que ele nutre, mesmo entre meias secas, entre meias dificuldades. Então, lembrando que a árvore que tem as suas raízes, que vão até o ribeirão, e de lá, né, tem aquilo que precisa para produzirem frutos. É o amor e a graça de Deus, né, que o suprem, né, que o motivam, que o alimentam, que o animam, que o instigam, né, que o levam, né, a seguir em frente. Né? É o amor e a graça de Deus que nos permite fazer sonhos, planejar, a seguir em frente, né, a servir os propósitos de Deus. Vejam que coisa maravilhosa, né? Então é uma vida abençoada pela presença,
então, do nosso Deus, por aquilo que Ele faz em nós e a partir de nós, né? As suas palavras e promessas, isso nos mantém fortes e saudáveis. Por quê? O inso é arrancado, ele não vai nos sufocar, ou seja, a terra é adubada, né? Ou seja, Deus investe, Deus cuida, né? Isso é muito bom. E aí a planta cresce, né, saudavelmente, se desenvolve e produz aquilo que precisa, né? Então é o cristão que é cuidado por Deus, né, no seu amor e graça, perdoado, lavado, renovado, orientado, firmado, dirigido, e assim ele segue melhor, mais feliz, né, também servindo aos propósitos de Deus, na igreja, na família e no mundo, onde ele estiver. Tá ok? Outras passagens bíblicas sobre o assunto, convido você a abrir a sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 20, o versículo 2 ao versículo de número 6. É um texto que neste momento precisamos ler, né? Então estamos aí estudando os mandamentos, hoje então o primeiro mandamento. Não há como não falar sobre o primeiro mandamento, nós estamos falando da confiança em Deus sobre todas as coisas, isso é o primeiro mandamento, é o ensinamento. Então, que Deus traz para nós, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2 até o versículo, então, de número 6. Texto que também leio, então, neste momento diante de vocês. Então, Deus falou, né, foi isso que ele disse. Então, agora o versículo 2. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Né? Então, Deus diz, olha, gente, primeiramente ele se apresenta, ele relembra quem ele é para o povo. O que ele fez, né? Ele os libertou da escravidão. Né? Ele os dirige rumo à terra prometida. Então, esse Deus nos libertou da escravidão, do diabo, do mundo e da carne, por Cristo. E ele agora também nos dirige no deserto da vida rumo à terra prometida. E que orientação ele dá, então, para nós no primeiro mandamento? Não adorar outros deuses, adorar somente a ele. Confiar somente nele, buscar somente nele, esperar em Deus. E bem específico, o texto diz, não fazer imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não fazer imagem de nenhuma coisa, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. O que é que há em cima no céu? Podemos pensar em anjos? Talvez no próprio Deus? Pai, Filho e Espírito Santo? Ou anjos? Pessoas que já morreram? Sei lá, podemos, ou seja, que estão lá, né, no céu, né, pessoas que já vivem na glória, que já estão envoltos do brilho celeste, os anjos, o próprio Deus, ou seja, não fazer imagem do que é em cima no céu. Se a gente pensar aqui nesse céu, olhando para fora, sol, a lua, as estrelas, os astros, ou pensar aqui na terra, os animais, né, pessoas, podemos pensar em muitas coisas, nas águas debaixo da terra, os monstros do mar, os peixes, enfim. Resumindo o assunto, não fazer imagem parecida com nada que venha existir. Muito menos se ajoelhar diante desses ídolos, nem os adorar, pois eu sou o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. E eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Ou seja, a idolatria é algo grave, né? Então Deus não quer a idolatria. Aqui é justamente a conclusão dos mandamentos, né? Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos, porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Né? Ou seja, a conclusão de todos os mandamentos. Né? Então, se nós seguirmos os mesmos erros dos nossos antepassados,
talvez netos, bisnetos, trinetos, ou seja, nós sofreremos as consequências disso. Então eu vou ser castigado pelo meu avô, bisavô ou trisavô? Não, só se eu seguir os caminhos errados, né, que eles seguiram, se eu pisar na bola como eles pisaram na bola. Do contrário, né, o próprio Deus diz assim, não me vem dizer assim que o pai comeu uvas verdes, né, e depois a criança nasceu com, né, os dentes manchados. Né? Ou seja, isso não vai acontecer conosco, então, nesse sentido, dessa forma. Ou seja, cada um vai ser castigado e sofre as consequências dos seus erros e pecados. Tá? É claro que, imaginem, né, de geração em geração, os pais, os filhos, os netos, bisnetos, seguindo o caminho de Deus. Ou seja, Deus, ele é generoso e abençoa por milhares de gerações. Ou seja, Deus quer muito mais abençoar do que chamar, né, do que punir, do que castigar. Esse é o desejo de Deus. Deus quer abençoar muito mais a nós e os nossos descendentes. Como é bom quando, de repente, a gente olha para uma família e vê, né, então, pais, filhos, netos, bisnetos, né, trinetos, seguindo o caminho de Deus, o Senhor. Mas como é triste quando a gente, de repente, olha para a família e vê pessoas abandonando, se afastando, ou seja, deixando de adorar somente a Deus, ou de repente até começando a adorar imagens ou fazer imagens de escultura, né? E depois confiando e pedindo ajuda para elas. São só representações do que nós cremos. É idolatria, né? Porque Deus diz, eu sou o Senhor, não adore outros deuses, confiar só em mim. Muito menos se ajoelhar, pedir ajuda e assim por diante. Confiar, né? Então essas coisas são pecados justamente contra o primeiro mandamento, que aqui está claramente dito então para nós. Lembrando assim que existem dois tipos de idolatria: idolatria grosseira e a disfarçada. A grosseira é fazer imagens e adorar, confiar, pedir ajuda, cantar para elas, sei lá, honrá-las, né? Isso é idolatria grosseira. A disfarçada talvez é confiar mais em seres humanos, né, riquezas, poder, talvez confiar em nós mesmos, né, carreiras, ou relacionamentos, habilidades, ou talvez confiar mais, ou dar mais valor para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, do que para Deus. Importante lembrar que Deus precisa estar sempre em primeiro lugar e acima de tudo. Então esse é o nosso desafio. Porque Deus deu a vida para nós e deu tudo que somos e tudo que temos. Né? Então não podemos nos perder com relação a esse aspecto. Né? E é importante termos por clareza isso diante de nós. Não fazer imagem de escultura, muito menos adorar, reverenciar, cultuar, confiar, pedir ajuda. Não é para fazer imagem parecida com nada do que existe em cima, no céu, embaixo, na terra, ou nas águas, ou em qualquer lugar. Muito menos render culto, pedir ajuda ou assim por diante. Aí vocês podem avaliar e olhar, né, nesses termos, olhar para aquilo que acontece no mundo com relação à espiritualidade, né, as religiões, o que ora é ensinado. O texto é simples e direto e claro, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ponto. Foi o que Jesus disse ao diabo, quando ele também disse que ofereceu riqueza, poder, se ele o reverenciasse e adorasse. Ou seja, Jesus foi tentado como nós somos tentados, no deserto da vida. E a nossa semelhança. E ele combateu com a palavra. Ele venceu o diabo pela palavra. Então é o que nós devemos fazer, perseverar na palavra. Embora que o diabo use a palavra, ou distorça ela, mas precisamos estar atentos naquilo que está escrito, então, na Escritura Sagrada. Um outro texto aqui é Deuteronômio capítulo 6, o versículo de número 5. Convido você também a folhear a sua Bíblia, né? Deuteronômio capítulo 6, o versículo de número 5. Que também nesse momento então leio diante de vocês. Se fosse possível eu pediria para vocês lerem, né? Mas como não dá, né? Então vamos lá, Deuteronômio 6, o versículo 5. Diz assim:
portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Certo? Então, esse é o resumo da primeira tábua, então, da lei de Deus, que é o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, que dizem respeito ao nosso dever diretamente, então, para com Deus. O Salmo 146, também um belo salmo, ele era um salmo, aliás, é um salmo muito especial para muitos cristãos, e ele diz assim, que todo o meu ser te louve, ó Senhor, a vida inteira eu louvarei o meu Deus e eu cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. A ninguém mais, só a Ele. A vida inteira, enquanto eu viver, eu vou cantar a Ele, para Ele, e vou servir a Ele com a vida, tempo, dons e bens. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam ao pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, olhem só, ele julga a favor dos que são explorados, verdadeiramente. Ele dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra, ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Que sejam também as tuas palavras, essas belas palavras do Salmo 146. Eu li conforme a nova tradução na linguagem de hoje. Então, guarde no coração. Né? Agora, cada estudo vai trazer assim algumas ênfases então, para nós. Né? Então, a ênfase aqui, então, guarde no coração. Primeiro, Deus. Um Deus é aquilo em que o coração deposita total confiança e de onde se espera todo o bem. Então, a Bíblia nos diz que existe um único Deus verdadeiro, revelado em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nele devemos confiar e nos apegar, então, por meio de Cristo, em toda necessidade, rejeitando qualquer substituto, idolatria. Certo? Rejeitando qualquer substituto, idolatria. Ou mediador, exceto Jesus. Porque a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por todos. Então, quantos mediadores há entre nós e Deus? Apenas um mediador. Não há 2 mediadores entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Confira lá na sua Bíblia. Existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Linguagem tradicional e outras versões usam o texto dizendo assim, há um só mediador entre Deus e os homens. Eu gosto mais da palavra mediador aqui nesse texto. Mas é como diz, que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Por que ele é o único mediador? Porque ele deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Então Deus quer que todos sejam salvos. Qual é a garantia? Quem garante isso? Jesus é a garantia. Ele garante. Tá? Então ele é o único Deus verdadeiro. Por isso a ordem do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso iniciamos cada culto também na igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso concluímos cada culto. Amém, amém, amém. E geralmente nós, na Igreja Luterana, cantamos 3 vezes o amém. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amém. Idolatria. A idolatria é confiar em qualquer coisa além de Deus. Então, o idólatra deixa de confiar no Criador para colocar a confiança no quê? Em criaturas, em seres humanos, riquezas, poder, habilidades, até superstições. Né? Poderíamos falar de feitiçarias, benzimentos, curandeirismos, milagreiros, né? E sei lá, né? Tantos falsos profetas. E Jesus alertou e disse, cuidado.
né? Fiquem firmes, aparecerão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios em meu nome para enganar. Eles fazem muito sucesso. Por quê? Porque as pessoas acabam não se atendo às palavras de Cristo e simplesmente achando que de fato é assim, né? Em Cristo, em Deus, todos os problemas, né, estão resolvidos ou deixam de ser, então, uma realidade, né? Se passa a viver um novo momento. Agora, sabemos os livramentos de Deus, não esqueçamos, é claro, ele socorre os seus, ele nos ajuda, ele nos ampara, ou está junto de nós no temporal, na tribulação, na enchente, na desgraça, quando de repente aquilo que ora era tão precioso para nós se acaba, né, ou perde o brilho. Agora o outro ponto, bom, então primeiro foi Deus, a idolatria, agora mandamentos. Confiar em Deus sobre todas as coisas é a base de todos os mandamentos. Se tememos e amamos a Deus, a nossa vida será orientada conforme a sua vontade. Por outro lado, a violação do primeiro mandamento, idolatria, inevitavelmente leva à transgressão dos demais mandamentos. Mateus 15:19 diz assim, Jesus diz, do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias e todo tipo de coisa do gênero, né? A carne humana, ela instiga e leva as pessoas para imoralidade sexual, para impureza, ações indecentes e adoração de ídolos, ou seja, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja, bebedeiras, faras e outras coisas parecidas com essas. Repito que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Gálatas 5:19 ao 21. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. E as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Que o Espírito Santo controle também a tua e a minha vida. Graça, outro assunto, né? Por natureza nascemos espiritualmente mortos. Lembremos isso, não vamos esquecer isso. Não podemos nem queremos confiar em Deus acima de todas as coisas. Por nós mesmos, crer em Deus é loucura. Isso vai na contramão de Deus. Ou seja, é só milagre de Deus alguém crer em Deus, confiar nele. Somente pelo Espírito Santo. Ou seja, um morto espiritual não volta à vida por decisão própria. Agora eu vou viver. Eu vou aceitar Jesus, aceitar Deus. Não. A pessoa só pode dizer, eu creio em Deus, eu aceito Jesus pelo Espírito Santo, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então a fé não é uma decisão pessoal, é um dom de Deus. É um presente de Deus, é graça de Deus. Assim como tudo mais. Então a vida que temos é união com Cristo, porque Deus nos uniu com Cristo e nos ressuscitou, podemos dizer assim. Ou seja, nos marcou, né? E assim vamos estar um dia de corpo e alma lá no céu, né? A alma a partir da morte e o corpo a partir do dia derradeiro. Então, quando meditamos nos mandamentos, percebemos que somos pecadores incapazes de guardá-los. O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu deixo de fazer, mas o mal que eu detesto, muitas vezes eu faço. Então, o Evangelho nos traz Cristo diante do pecado e das consequências, o justo de Deus, e por meio de quem somos também declarados inocentes e benditos, segundo Coríntios 5:21. Eu segui a sequência aqui do estudo, aqueles que têm o estudo, o livro, né, puderam acompanhar isso, né, perceber isso. Aí o ponto da doutrina, você não deve ter outros deuses. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Livro de Concórdia, Catecismo Menor, então, primeiro mandamento. Você lembra de cor, primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ponto. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Você sabe ainda o primeiro mandamento de cor? Não sabe mais? Relembre ele. Por que não redecorá-lo? Relembrar ele. E lembra o que ele significa. Não fazer imagem de escultura nem semelhança alguma que é em cima nos céus, embaixo na terra, em lugar nenhum. Muito menos se ajoelhar, pedir ajuda, cantar, reverenciar, pessoas talvez, heróis da fé que já estejam na eternidade, o próprio Deus, o próprio
né, Pai, Filho, Espírito Santo, não fazer imagens parecidas com o que há aqui na terra ou em lugar nenhum, muito menos se ajoelhar e pedir ajuda, ou enfim, porque isso seria idolatria. Tá? Mediador há um só, que é Jesus, e não há outro mediador. Isso é só graça, não há mérito. Eu não posso fazer obras e assim me tornar digno de ser ouvido por Deus, ou fazer obras e depois, pela minha dignidade, ser instrumento para que outros sejam dignos também para serem ouvidos ou atendidos por Deus, talvez pelas obras, pelas minhas intercessões ou coisa assim. Porque há um só mediador, que é Jesus. Então, cuidado com a idolatria, queridos irmãos, queridas irmãs, tá? Confiar em Deus acima de tudo. Não confiar, como diz assim, depositar a vida em riquezas, carreiras, relacionamentos. O navio pode afundar. Ou suas habilidades, o navio pode afundar. Eu não posso dizer que esse navio ninguém afunda, ou nada afunda. Lembremos, Deus precisa estar no comando, no controle, né? Precisa estar segurando e dirigindo o nosso navio, ou seja, a nossa vida, né? Ao destino eterno, então, com Deus. E Cristo é garantia de que chegaremos lá. Palavras muito belas, muito bonitas, né? Aí eu sigo aqui também, diz assim: por isso o sentido desse mandamento é exigir fé genuína e confiança de coração, que vai de forma certeira ao verdadeiro e único Deus e se apega exclusivamente a Ele. Isso é como se Deus dissesse: cuide para que apenas eu seja o seu Deus e de forma nenhuma procure outro. Isto é, o que falta a você em matéria de coisas boas, espere-o de mim e procure-o junto a mim. Ou seja, Deus nos supre. Se vier a desgraça e angústia, arraste-se para junto de mim e apegue-se a mim. Eu quero dar-lhe o suficiente e livrá-lo de toda angústia. Tão somente não permita que o seu coração se prenda a outro ou descanse em outro. Também mais uma citação do livro de Concórdia, Catecismo Menor, primeiro mandamento. Conclusão do nosso estudo. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo é aquele em quem devemos colocar nossa confiança e de quem esperar todo o bem. Então, quando confiamos em riquezas, poder, habilidades, superstições, seres humanos ou qualquer outra coisa, caímos na idolatria, adorando falsos deuses que jamais poderão sustentar nossa vida. Não transforme também a Bíblia num amuleto, porque muitos acham que deixando a Bíblia aberta aqui ou acolá, o Salmo X, o Y, né, garante proteção e assim por diante, né? Então, a palavra de Deus é importante, mas não transformemos ela num amuleto, né? Poderíamos pensar até da cruz ou outro instrumento, né? Outros símbolos cristãos. Então, pela obra de Cristo na cruz, Deus revelou a sua graça, é isso que precisamos lembrar. E se reconciliou com os seres humanos. No batismo, ele nos declarou benditos e nos plantou junto às águas, em sua igreja, onde recebemos a palavra viva, o perdão e a santa ceia, e somos continuamente nutridos pelo Espírito Santo. Então a igreja não é invenção de homens. Tem igrejas que são, onde muitos homens são os donos das igrejas. Mas, via de regra, a igreja em si, ela não é de homens, ela é de Deus. Os homens são servos de Deus na igreja. E foram reunidos, Cristo é o cabeça, o Senhor da igreja, e nós reunidos, nós somos o corpo, nós somos os membros da igreja. E servimos, ou seja, conforme os dons que Deus deu, né? E o comando do Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele comanda todo o corpo, a igreja. Então, há como ter vida fora da igreja? Não. Né? Então, lembremos que não há como... Nós estamos falando da igreja invisível, né? Em Cristo pertencemos à Santa Igreja Cristã, Comunhão dos Santos, né? Lembremos sempre que igrejas visíveis tem muitas, né? Mas todos aqueles somente que verdadeiramente creem em Jesus, como seu Senhor e Salvador, fazem parte da igreja cristã invisível, né? E a igreja visível, ela é importante? Com certeza, ela é muito importante. Ela é uma instituição divina, é Ele que nos reúne, né, como igreja, como corpo de Cristo. Lembremos disso.
né? E essa é a referência na Bíblia também. Então, como é que eu vou poder viver longe da igreja? Não dá, não tem como eu ser cristão, a não ser que eu esteja num local onde não tenha a igreja. Porque hoje muitos acham, cada um pode viver de qualquer jeito, eu posso ser um cristão e viver egoisticamente, né? Sem fazer parte da igreja. Isso é uma ilusão, as pessoas sendo iludidas em nome de Deus. Então, cuidado, há muitos que apregoam isso, né? Tanto que está virando um modismo dizer assim, eu sou daqueles sem igreja. Né? Então, isso é bem complicado, não é bem assim. Onde não existe é uma coisa, né? Diretamente, né? Mas aonde existe, é importante a gente lembrar que não tem como dizer que está tudo bem com Deus quando as pessoas, no seu egoísmo, se acham melhores ou autossuficientes e seguem a sua vida. Porque lembremos que a própria igreja, então, é uma construção de Deus. Então, indo adiante no próprio texto, diz assim, embora a lei de Deus deixe claro quanto somos pecadores e falhamos em confiar perfeitamente, o Evangelho nos conecta a Cristo. Então, o justo que é perfeito em todas as obras. Por meio dele, Deus habita conosco, ouve e atende às nossas orações e cuida de nós como um pai amoroso. Então, nesse Deus, em nenhum outro nós queremos confiar, somente nesse. O que geralmente tem ocupado o lugar de Deus no coração do ser humano? Puxa, né? Então aqui são as perguntas finais de reflexão. Deus é um só, não importa a religião? Com base no estudo, o que podemos dizer sobre essa afirmação? Aí percebemos que faz diferença sim, né? Quanto mais erros e problemas, né, a denominação X ou Y tiver, menos chance de alguém apenas crer em Cristo e ser salvo aqui ou acolá. Né? Então a gente vê que tanto faz, esse tanto faz é complicado, não é bem assim. Não, todos os grupos religiosos são bons. Cuidado. Né? Então há muito engano também então, nesse sentido. Talvez por isso, diante das exceções e muitos problemas, que crescem o número de pessoas que se autodenominam o grupo dos sem igrejas. Né? Mas o texto adiante diz assim também, como você costuma reagir em tempos de adversidade, quando Deus parece não atender suas orações? Como é que você faz? Aí apela para tudo que é lado, vai para o desespero, busca ajuda no mal, como é a tendência do ser humano, naqueles que iludem, enganam em nome de Jesus, ou os curandeiros, benzedores, sei lá, bom, isso é assunto para outro estudo, né? Um dos próximos estudos. O que significa na prática ter sido plantado por Deus junto às águas? Aí a gente vê que não somos nós que fazemos, é Deus que faz. É obra de Deus. Você e eu somos, né, obra de Deus, já no ventre de nossa mãe, e depois com relação à fé, e assim também a vida cristã. A fé e os frutos da fé são méritos e obras do próprio Deus. Então, nós, certo? Então, nesse momento, nós seguimos aí com a oração final, né? Muito felizes pela presença, então, de cada um de vocês que se juntou a nós para esse momento de estudo. E Deus abençoe também aqueles que depois, oportunamente, também terão esse momento de estudo pelo Face, ou ora também pela outra plataforma, né? O YouTube, né? Porque o estudo será disponibilizado também no canal da Congregação Cristo, né? Então pelo YouTube, então, posteriormente. Queremos então orar, então, nesse momento. Senhor Deus, reconheço que muitas vezes tenho colocado minha confiança em coisas e pessoas ao invés de confiar plenamente em Ti. Obrigado por me resgatares em Cristo e por me plantares pelo batismo junto às águas da Tua palavra, onde sou sustentado e nutrido pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-me a confiar em Ti, especialmente nos momentos de dificuldade, sabendo que a Tua vontade é sempre boa e perfeita. Que minha vida seja como uma árvore frutífera para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, gente. O próximo estudo nosso será no dia 30 de abril. Então, a última quarta do mês, o último dia de abril. Então, será o nosso próximo estudo aqui online. Você, desde já, é nosso convidado. E lembro que em cada sábado os cultos da Congregação Cristo também são transmitidos pelo Facebook. Então aqui
pelo homepage da congregação, sempre às 18 horas. Então, culto todos os sábados às 18 horas, transmitido pelo Face, e você também é convidado, né, a estar conosco e a participar dos momentos de culto nesses dias especiais. Claro, desde já lembramos, também teremos culto na sexta-feira santa, de manhã às 9 horas, esse culto também será transmitido. Então, no sábado de Aleluia, às 18 horas, celebrando a Páscoa, no domingo de manhã às 9 horas. Então, nós temos vários momentos especiais também da congregação, que estarão disponíveis aí aos nossos irmãos, às nossas irmãs aí da congregação. Deus guarde, abençoe a todos vocês, né? Foi uma satisfação ter estado convosco. Saúdo aqueles que aqui se manifestaram, né? Mandaram sua saudação. Eu vi aqui ainda também a Marisete, Carmo Amaral Albani, né? Também os seus queridos, né? A Genici Dreyer, o Delmar José Beck, queridos, né? Queridos irmãos no Senhor Jesus, né? Vocês estão todos no meu coração também aí, né? Desde lá de Santa Catarina, né? Então, muitas belas lembranças. Deus guarde e abençoe vocês, e lembro de cada um de vocês, né? Cada um de vocês está na minha memória. Nilce Beck também, né? Certo? Que bom estarmos juntos, Desmar, e o Ilmar também aí, né? Seu Egon lá de São Lourenço, né? Foi maravilhoso termos estado juntos, a Márcia, né? Enfim, a todos vocês aqui que mandaram a saudação também, aqueles que não, né? Mas sinto-se todos saudados e abraçados. Foi uma noite maravilhosa. E queremos assim nos despedir, né? Cantando então mais um hino aí do Inário, Louvai ao Senhor. E essas serão as últimas palavras, as palavras do hino, então, nesse momento, o hino 162, o hino Amarás. E com esse hino, assim, nos despedimos, almejando a todos uma abençoada noite, um abençoado descanso, que possam todos seguirem com Jesus e seguirem bem na certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus. Poderemos só então